Oi, gente, sejam bem-vindos ao Psicologias, Café e Boletos, o podcast onde a gente tenta entender a mente humana enquanto ignora as notificações, toma um café requintado e finge que boletos não existem. Quem dera! Bom, eu sou a Renata e aqui a psicologia sai do livro e encontra a vida real. Então, relações, traumas, neurodivergência, personagens de filmes, redes sociais, ansiedade, afeto e tudo aquilo que faz a gente parar pra pensar. Ok, talvez eu precise de terapia. Então, pega o seu café ou sua água, ou seu vinho, né? Dependendo do momento em que você estará assistindo esse vídeo, porque autocuidado também importa, e vem conversar comigo. Bom, gente, quem me conhece sabe que eu adoro filmes, né? Muito. E eu gosto muito de filmes infantis. Bom, quem vem me acompanhando aí também já sabe que eu criei alguns quadros aí dentro do podcast. Eu criei o No Divã, e aí a gente analisa um personagem. Criei o CRP Caos, e agora é a hora do mais novo quadro. Quem foi que criou essa criança? Bom, e aí hoje eu trouxe um personagem pra gente falar sobre ele, que é um personagem de um filme que eu adoro. Eu adoro esse filme desde a primeira vez que eu assisti. Já reassisti ele várias outras vezes, né? E aí, o nosso personagem de hoje é Não falamos do Bruno, não. Não falamos do Bruno. Quem assistiu vai entender a referência. Bom, Bruno era realmente o problema da família Madrigal no filme Encanto? Então, quando nós assistimos, né, o filme pela primeira vez, é comum que a gente acabe, né, caindo ali na armadilha narrada ali pela própria família Madrigal, né? Então, é uma armadilha que eles constroem ali dentro da narrativa do filme de que o Bruno é um vilão e que o Bruno é o grande problema da família, né? E durante anos ele foi tratado como alguém que não só trazia as más notícias, mas que ele causava essas más notícias, né? Então, causava sofrimento e parecia que o Bruno carregava ali uma espécie de maldição. E aí seu nome não podia ser mencionado, né? Sua presença gerava ali desconforto entre os familiares. Sua existência era associada aos conflitos da família. Mas a psicologia, né, nos convida ali a fazer, né, a nos fazer uma pergunta. E se o Bruno nunca tivesse sido o problema? E se ele fosse apenas o sintoma de algo muito maior ali dentro daquela dinâmica? Então, assim, gente, em famílias emocionalmente sobrecarregadas, é comum que um dos membros passe a ocupar ali o papel de bode expiatório. Esse conceito é muito estudado na terapia familiar sistêmica. Descreve a situação em que uma pessoa ela é escolhida consciente ou inconscientemente para carregar a culpa pelos problemas que pertencem ao sistema inteiro. E aí, em vez, né, de a família olhar ali para as dificuldades, para suas feridas e seus conflitos, toda a atenção é projetada em um único indivíduo. É mais fácil acreditar que ali o problema, né, era o Bruno, do que talvez admitir que existem expectativas impossíveis, né, medos não resolvidos e dores sendo transmitidas ali de geração para geração. Dentro dessa história, o mais interessante é que o Bruno não fazia ali os acontecimentos acontecerem. Ficou estranho, né, isso? Ele dava a notícia, mas não era ele que causava, entende? Não sei se deu pra entender. Então ele falava que ia chover, igual acontece lá no casamento da Pepa, mas não era ele que fazia chover, então é mais ou menos isso. E aí o dom, né, lá do Bruno, era revelar possibilidades, mostrar aquilo que estava escondido ou que ninguém queria enxergar. E aí existe algo que é muito humano nisso. Muitas vezes quem aponta uma verdade desconfortável acaba sendo responsabilizado pelo desconforto que essa verdade provoca, né? Então, assim, quantas vezes isso acontece fora da ficção? A criança que questiona os padrões familiares é chamada de rebelde. O adolescente que demonstra sofrimento é chamado de problemático. O adulto que expõe conflitos
é acusado de causar desunião. E em muitas famílias, né, não se pune quem causa o problema, pune quem revela o problema. E aí, falando sobre a perspectiva da teoria sistêmica, né, o comportamento de Bruno não pode ser compreendido isoladamente. Ele faz parte de uma rede de relações. Quando uma família deposita ali todas as dificuldades em uma única pessoa, ela preserva a ilusão de que o restante está funcionando bem. O problema é que essa estratégia tem um custo enorme para quem ocupa esse lugar. Então, assim, aos poucos, o indivíduo ali, ele começa a internalizar a mensagem de que há algo errado com ele. E é exatamente isso que vemos no Bruno. Então, ele desaparece ali da convivência familiar, não deixou, né, aquele convívio familiar porque ele deixou de amar a sua família, mas deixou porque ele passou a acreditar que sua presença era prejudicial. Então, ele se isola, né, ali para proteger os outros. E essa é uma das consequências mais dolorosas da rejeição emocional. A pessoa não apenas se sente excluída pelos outros, ela passa a excluir a si mesma. Então, ele fica, né, lá quem assistiu o filme, quem não assistiu tem spoiler. Ele fica ali por muitos anos acompanhando a família de longe, e isso é muito triste, né? Eu, inclusive, tenho vontade de chorar. Mas ele prefere sair ali da presença para proteger aquela família. Bom, e aí, gente, se a gente for pegar uma perspectiva, né, ali de desenvolvimento, né, de criança, tem um teórico que eu gosto muito, que é o Donald Winnicott, para os mais íntimos, Winnicott. E ele é um dos autores, assim, mais importantes, né, da psicologia do desenvolvimento emocional. Ele defendia que todos nós precisamos de um ambiente suficientemente bom para desenvolver nosso verdadeiro self, que para quem já viu outros vídeos, né, eu falo ali do self na perspectiva do Jung, que é um outro teórico. E aí, o verdadeiro self é a parte mais autêntica de quem somos, nossos sentimentos, desejo, espontaneidade e identidade. Então vamos lá, pensando no contexto ali infantil. Quando uma criança cresce em um ambiente onde características, né, importantes da sua personalidade são rejeitadas, ela aprende a esconder partes de si para preservar seus vínculos. Surge então o que o Winnicott chamou de falso self, uma versão adaptada da pessoa, construída para agradar, evitar conflitos ou sobreviver emocionalmente àqueles vínculos, seja familiar, amizade, escolar. Então, assim, o Bruno, ele parece viver exatamente esse processo. Ele aprende que seu dom assusta as pessoas, aprende que ser quem é gera sofrimento nos outros e aos poucos conclui que talvez seja melhor desaparecer. E aí, tem um outro teórico, né, que eu gosto muito também, que é o Carl Rogers, né, que é da abordagem ali humanista. E aí ele também ajuda a entender essa dinâmica. Então, bom, segundo o Rogers, seres humanos, eles necessitam de aceitação para se desenvolver de maneira saudável. Quando o amor é condicionado, né, quando a pessoa sente que só será aceita se agir de determinada forma, ela passa a acreditar que algumas partes de si são inaceitáveis. É como se a mensagem fosse: você pode ser amado, mas não desse jeito. Você pode pertencer, mas não sendo quem realmente é. É mais ou menos o que a gente chama hoje em dia de performar. Então a pessoa, ela performa para ser aceita ali num determinado espaço. O resultado costuma ser ali uma profunda desconexão da própria identidade. E isso tem consequências emocionais importantes. Então, pessoas que cresceram ocupando o lugar do problema da família, frequentemente desenvolvem sentimentos intensos de culpa, vergonha, inadequação. Ali na vida adulta podem se tornar, né, pessoas que pedem desculpa por tudo, que têm medo de incomodar, que evitam expressar suas necessidades e que carregam uma sensação constante de serem um peso para os outros. E aí, muitas vezes, essas pessoas nem percebem que estão vivendo ali a partir
de uma narrativa criada anos antes, lá na infância. E aí, gente, a teoria do apego também oferece uma perspectiva interessante. Quando uma criança se sente repetidamente rejeitada, criticada ou excluída, pode desenvolver crenças profundas sobre si e sobre também os relacionamentos. Então, ela pode ser que ela seja uma pessoa mais propensa a entrar em relacionamentos abusivos. Ela entende que o amor pode ser instável, que pertencimento pode ser retirado, que existe algo nela que afasta as pessoas, né? Com o tempo, essas crenças elas deixam de parecer crenças e passam a parecer verdades. Por isso a história, né, de Bruno toca tantas pessoas, porque ela não fala apenas sobre uma família mágica. Ela fala sobre o filho que sempre foi comparado aos irmãos, sobre a criança considerada difícil, sobre o adolescente que carregou a culpa pela briga dos pais, sobre o adulto que ainda acredita ser responsável pelo bem-estar emocional de todos ao seu redor. E o nosso querido Bruno, porque para mim ele é um querido, ele nos lembra que muitas vezes o membro mais excluído da família não é o mais problemático, é apenas aquele que acabou ocupando um papel que a família precisava que alguém ocupasse. Mas também, né, não vamos romantizar pessoas difíceis. De fato, existem pessoas difíceis, né? Então existem pessoas que sim, acabam causando ali problemas, acabam causando desavenças, não necessariamente por ocupar esse lugar. Mas, né, no final de Encanto, a gente descobre algo importante. O problema nunca foi o Bruno. O problema era uma família inteira tentando sustentar expectativas impossíveis, ignorando suas próprias fragilidades e repetindo padrões de sofrimento que nunca haviam sido elaborados. Então a gente tem ali a problemática da avó, que perdeu o marido, que salvou uma comunidade inteira e que também acreditava, né, que uma comunidade inteira dependia ali do seu milagre, né? Porque tem lá toda uma simbologia por trás, né? Quem assistiu vai entender. Inclusive uma personagem assim muito que foi muito teve muito desgaste ali emocional foi a Maribel por não suprir as expectativas da avó, mas todos ali sofriam de alguma forma. Então a Maribel, que precisava, né, queria a todo custo ser enxergada pela avó e aceita. A Luísa, que era a força da família, então não poderia fraquejar. A Isa, que era vista como um ser perfeita, né, e sem defeitos. Deixa eu ver. Assim, os que eu acho que mais sofreram, assim, com tudo isso. As irmãs que sofreram pela ausência do irmão, né? Então, tem muitas questões, são muitas camadas. Mas que é um filme muito interessante de assistirmos, né? Que dá pra fazer ali muitas análises. E, pra deixar claro, a minha personagem favorita é a Luísa. A minha música favorita é a da Luísa, né? Eu amo a música da Luísa. Aquela assim, estou nervosa e ansiosa. Tento alguma coisa, preciso ser corajosa. Aí tem uma parte que é o tic 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 que não quer parar. Minha pressão faz tic tic tic, pronta pra estourar. Pede pra Luísa que ela brilha. Ela é a mais poderosa da família. E o resto eu não lembro, gente. Mas é uma música muito legal. Depois, se vocês quiserem procurar, né? É uma música muito bacana. E aí, gente, talvez seja por tudo isso que a história seja tão poderosa. Então, provavelmente em algum momento, dentro da nossa própria família, a gente já tenha passado por tal situação, ou também, né, observando nas situações
dos familiares dos nossos amigos. Então, essas histórias são mais comuns do que a gente pensa. E é aquilo que eu sempre falo, a arte imita a vida. E aí, a história de Encanto, ela nos obriga a olhar para uma pergunta muito difícil. Quando uma família escolhe alguém para carregar toda a culpa, quem realmente está sendo protegido? E mais importante ainda, gente, quantos adultos continuam vivendo como se fossem o problema quando na verdade eram apenas crianças tentando sobreviver dentro de um sistema que não soube acolhê-las? Então, assim, são reflexões, né, que a gente precisa fazer. O que eu quero que o meu filho cresça acreditando, né? Meu filho, meu sobrinho, meu afilhado, né? As crianças, elas precisam ser respeitadas, né, na sua singularidade, nas suas emoções. É um debate que vem, assim, crescendo bastante, né, em relação ao respeito com as crianças. Porque a criança, ela é um ser humano, embora muitas vezes existam muitas pessoas que tratam crianças como se fossem apenas seres que devem ali obedecer. E não estou dizendo que crianças, elas não precisam de limites. É importante existir uma hierarquia. É importante que as crianças entendam que o pai é a autoridade da casa, que a mãe é a autoridade da casa, que na escola o professor é a autoridade da sala e assim por diante. Isso é importante para formar adultos, né, que saibam respeitar também. Mas que a gente precisa levar mais em consideração as emoções infantis, né? As emoções das crianças que nos cercam. Então é aquilo, né? É preciso uma aldeia inteira para criar uma única criança, né? Então, criar crianças decentes é sim responsabilidade de todos. Não é só dos pais, embora o primeiro ciclo ali social da criança seja a família, né? Porque é o primeiro sistema que ela tá inserida após o nascimento. E aí depois ela vai pra escola, e aí depois os amigos, e aí depois o trabalho e assim por diante. Bom, é isso, gente. Espero que tenham gostado. Logo, logo eu volto com mais. Mas antes, eu não estou sendo paga pra isso. Mas eu queria compartilhar com vocês. Eu disse que eu gosto bastante de livros e de arte, né? Olha esse medalhão da Clarice Lispector, que veio pela TAG, né, na minha última assinatura de livros, que logo logo eu espero que eu volte a assinar, né, porque por enquanto eu estou sem grana e livro é caro, gente. Mas é isso, eu só queria compartilhar a medalhinha da Clarice porque eu achei o máximo. Então é isso, gente. Um beijo e até a próxima.